Durante participação no terceiro seminário virtual sobre a conjuntura internacional no pós-coronavírus, realizado no dia 19 de maio, a juíza Ludmila Lins Grillo falou sobre os limites das autoridades públicas, especialmente no que se refere ao poder de estabelecer medidas que restringem os direitos dos cidadãos. A juíza explicou as limitações dos administradores e como essas limitações estão sendo deixadas de lado quando governadores e prefeitos impõem medidas restritivas sem embasamento em lei. Grillo apontou: todos nós estamos sofrendo restrições às nossas liberdades e isso não está previsto em lugar nenhum. Nos impuseram uma prisão que não está prevista em lei. Administradores estão extrapolando de suas funções. A juíza explicou ainda que a mudança na lei imposta por decisão do STF, transferindo o poder de decisão aos governantes locais, gerou insegurança jurídica e instabilidade institucional. Assista. Então, vamos lá. Em relação a essa questão do coronavírus, no que diz respeito à área do direito, o que eu acho interessante colocar aqui, eu separei, eu fiz um recorte de um tema que eu acho que é o mais importante para falar nesse seminário aqui, e que diz respeito à área do direito, que é a questão de competências, limite das competências constitucionais para que um agente público possa atuar ou não. Qual que é o limite desse agente público? O que ele pode fazer e o que ele não pode fazer? Então, me parece que está tendo uma grande confusão em relação a isso. Todo mundo se perguntando até onde o presidente da República pode atuar, até onde o governador pode atuar, até onde um prefeito pode decidir, né, se as pessoas podem sair na rua livremente, até que ponto elas podem ser impedidas de circular. Então, está havendo uma questão aí de interesse público, de esclarecimento a respeito de competências constitucionais. Então, a primeira coisa que eu queria colocar aqui, para quem está assistindo, vou tentar falar de maneira também bem simples, para que todo mundo consiga entender, não só quem é da área do direito, tá? A primeira coisa que a gente precisa entender é uma coisa que a gente aprende no primeiro dia, tá, de aula de direito administrativo. Tá? No primeiro dia, quando a gente entra lá na sala e o professor chega, uma das primeiras coisas que ele fala é o seguinte: é o princípio da legalidade em direito administrativo. E o que significa esse princípio da legalidade em direito administrativo? Que é um pouco diferente do princípio da legalidade do direito penal. Cada matéria, cada disciplina tem o seu princípio da legalidade. O princípio da legalidade no direito administrativo quer dizer o seguinte, que enquanto cada um de nós, cada pessoa, pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, a gente tem total liberdade. A gente só não pode fazer aquilo que a lei está proibindo, correto? Esse raciocínio ele não funciona para o administrador público. Tá? Para o administrador público, a coisa funciona um pouco diferente. Nós, cidadãos, podemos fazer tudo que a lei não proíbe. Já o administrador público, ele só pode fazer o que a lei permite que ele faça. Então, consegue compreender que existe uma diferença aí entre o que pode o cidadão em geral, que não faz parte da administração pública, e o que pode o administrador público, o presidente, o governador, o prefeito, o secretário. É diferente. O administrador público ele só pode fazer o que a lei expressamente previu, o que a lei expressamente disse a ele que ele pode fazer. Ele não pode sair fazendo tudo que dá na cabeça dele. Não é assim que funciona. O cidadão pode, a gente pode fazer tudo, desde que a lei não vede. Então, partindo desse pressuposto, a gente vai passar a analisar tudo mais. Será que esse administrador está fazendo o que a lei expressamente permitiu que ele fizesse, ou ele está extrapolando? A lei permitiu ou não permitiu que ele fizesse alguma coisa? Essa é a questão que tem que ser abordada. Então, a gente tem que ter em mente que a liberdade, ela é um dos maiores bens que o ser humano pode ter.
A liberdade só perde para a vida, perceba. O nosso artigo 5º da Constituição prevê expressamente 5 grandes bens do cidadão, que é a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Então, perceba que a liberdade está aparecendo em segundo lugar, só perde para a vida. Nosso bem maior é a nossa vida. E o nosso segundo bem maior é a nossa liberdade. Então, por isso a gente tem que ter todo o zelo a cuidar desse assunto. Liberdade não é brincadeira para a gente tratar de qualquer forma. Qualquer restrição de liberdade tem que ser muito bem fundamentada e tem que estar prevista nas leis e na Constituição. Não pode sair da cabeça do administrador público, da forma como ele bem entende que deva ser feito. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, daí a gente faz a pergunta, é possível haver restrição do direito de ir e vir durante a pandemia, né, que chamam de pandemia, durante essa situação de emergência sanitária? É possível essa restrição? Então, para responder essa pergunta, eu vou começar explicando o que diz a Constituição em matéria de hierarquia. Tá? Existe uma hierarquia entre as normas. Tá? E o artigo 24 da Constituição colocou bem claramente, tá? Isso não estou tirando da minha cabeça, eu estou tirando da Constituição, quem quiser abre lá, artigo 24 da Constituição Federal, parágrafo 1º. O que a Constituição está dizendo? Que compete à União, tá? A União, estabelecer as normas gerais. Então, no âmbito da legislação concorrente, cabe à União estabelecer essas normas gerais e, não havendo lei federal sobre esse tema, os estados, sim, vão exercer a competência legislativa plena, eles vão ter mais liberdade para legislar. Só que se houver uma lei federal, veja bem, tem uma hierarquia. Se houver uma lei federal, a lei federal, ela vai vincular, sobre aquele tema específico, ela vai vincular as leis estaduais. Assim como a Constituição, ela serve como parâmetro para todas as leis brasileiras, no âmbito legal, isso também funciona. Quando existe uma lei federal, essa lei federal ela vai servir de parâmetro para todas as outras leis estaduais e municipais, que não vão poder contrariá-la. Então, havendo uma lei federal sobre o tema, as leis dos estados, os atos normativos dos estados não vão poder contrariar. E o parágrafo 4º desse artigo diz o seguinte, que a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia de lei estadual no que lhe for contrário. Então, digamos que um determinado estado tenha legislado sobre algum tema e depois veio uma lei federal e lançou um conteúdo de lei contrário àquele que já estava vigendo no estado. O que vai acontecer? Essa lei estadual vai ser suspensa, porque veio uma lei federal que disciplinou o tema. Então, vejam que existe uma hierarquia. A Constituição previu essa hierarquia. Isso não está saindo da minha cabeça. E é essa hierarquia que me parece que está sendo violada. Estão mexendo de qualquer forma com as nossas liberdades, de qualquer jeito, quando existe tudo na Constituição disciplinando. Tá? Não estou dizendo que a nossa Constituição é a melhor do mundo, não. Mas do jeito que ela está, se a gente cumprir do jeito que está, a gente já consegue melhorar substancialmente o status quo, a nossa situação atual. Então, você me pergunta o seguinte, mas existe alguma lei federal disciplinando essa questão da quarentena, disciplinando a questão do Covid? E eu te respondo, existe. Ela foi publicada esse ano, né? Assim que começou essa situação, é a Lei 13.979 de 2020. É uma lei federal, tá? Em pleno vigor, que ela disciplina algumas coisas. E a gente tem que ter em mente isso. Se já existe lei federal disciplinando essas questões, não vai poder haver atos normativos estaduais contrariando, tá certo? Porque existe essa hierarquia que foi prevista pela Constituição. Então,
a Constituição fala o seguinte, que compete ao presidente da República, está lá no artigo 84, só você abrir no artigo 84 você vê, no inciso 9º, compete apenas privativamente ao presidente da República decretar o estado de defesa e o estado de sítio. O estado de defesa e o estado de sítio são medidas muito restritivas, decretadas pelo presidente da República em caso de calamidade pública, em caso de instabilidade institucional, tem as hipóteses direitinho lá na Constituição. E o estado de defesa e o estado de sítio, mais especificamente o estado de sítio, que é mais restritivo, ele prevê que o cidadão ele vai poder ter suspenso o seu direito de reunião, vai poder ter suspenso o seu direito de poder circular livremente. Então, no estado de sítio, existe essa supressão do direito, da sua liberdade de locomoção, porque ele fala expressamente que o presidente da República vai poder obrigar o povo ou uma determinada comunidade local a permanecer em localidade determinada. Essa é a expressão que a Constituição usa. Então, essa limitação da liberdade de forma tão grave, ela só pode ser feita no estado de defesa, que restringe o direito de reunião, expressamente está lá na Constituição, restrição do direito de reunião e alguns outros direitos. Eu vou me apegar aqui ao que interessa no caso do estudo do coronavírus. E o estado de sítio, que é mais restritivo ainda, restringe, além de outras coisas, o seu direito de reunião e também pode ser que você seja obrigado a permanecer em localidade determinada. Você não vai poder sair daquela localidade. Só que para isso acontecer, precisa ser decretado um estado de defesa ou um estado de sítio, tá certo? Não é algo assim tão simples. E me parece que, na prática, muitos municípios estão implantando um estado de sítio local, quando, na verdade, não tem competência para isso, porque só quem pode decretar estado de sítio é o presidente da República. Tá? A Lei 13.979, que está disciplinando essas questões, não proíbe você andar na rua, tá? Não proíbe você andar na rua. Agora, proíbe, dá uma restrição realmente maior a um tipo de pessoa apenas. E qual é essa pessoa? Isso aí está claro. É a pessoa que já está diagnosticada com o coronavírus. E, além disso, não é só a pessoa que está diagnosticada, não. É a pessoa que está diagnosticada e foi devidamente comunicada de que ela deve permanecer em isolamento. Então, veja o que está acontecendo na prática. Todos nós fomos postos em isolamento em situação que a lei não previu. É isso que está acontecendo. Tá? Essa lei ela é disciplinada por duas portarias do Poder Executivo. Portaria 356 do Ministério da Saúde e portaria interministerial número 5, né, que foi assinada na época pelo ministro Sérgio Moro e pelo ministro Mandetta, que eram os ministros das respectivas pastas na época, Ministério da Saúde e Ministério da Segurança Pública. Ministério da Justiça. Então, nós temos essas duas portarias que disciplinam essa lei de março desse ano. E a gente vê claramente que essa lei estabelece os conceitos de quarentena e de isolamento. Ela define o que é quarentena e ela define o que é isolamento. Então, com isso, o administrador público ele vai ter que se pautar pelo que está dizendo a lei. Porque, como eu disse lá no início, o princípio da legalidade não cabe ao administrador público tirar coisas da sua cabeça. Ele só pode fazer o que a lei expressamente determinou. Então, vamos ver o que a lei expressamente determinou e vamos comparar com o que realmente está acontecendo? Qual que é o conceito de isolamento, segundo essa lei? A lei fala claramente que o isolamento é a separação de pessoas doentes ou contaminadas. Tá? Não está dizendo
que é o isolamento total, o isolamento da população inteira. Fala expressamente em separação de pessoas doentes ou contaminadas. Essa é a expressão que a lei usa. E a gente complementa essa norma com a portaria interministerial número 5 do Ministério da Justiça e do Ministério da Saúde, que fala o seguinte, que essa pessoa doente ou contaminada, para ela sofrer esse isolamento, ela tem que ter sido diagnosticada por um médico, esse isolamento tem que ter sido determinado por um médico, e essa pessoa tem que ter tido uma comunicação prévia desse isolamento, ela tem que ter sido comunicada pelo médico da seguinte forma: fulano, você está contaminado com Covid, permaneça em casa por 14 dias. Isso é a comunicação prévia da portaria interministerial número 5. Então, só essa pessoa, ela tem realmente o dever legal de permanecer trancada na sua casa, sob pena de incorrer em crime do Código Penal, de incorrer naqueles crimes contra a saúde pública. Nós, que não estamos diagnosticados, que não fomos comunicados por um médico, nós não temos dever legal de isolamento. Nós não temos dever legal de isolamento. E o que seria a quarentena? A lei também define o que é a quarentena. A lei fala o seguinte, que é a restrição de atividades, deixa isso em aberto, e fala também da separação de pessoas suspeitas de contaminação. Então, você tem que estar suspeito de contaminação para ser obrigado a uma quarentena. Tá? Então, veja bem, olha o que está acontecendo. Todos nós estamos sofrendo restrições às nossas liberdades, né, que é o segundo bem maior que a gente pode ter, só pede para a vida. E isso não está previsto em lugar nenhum. Né? Nos impuseram uma prisão que não está prevista em lei. Então, administradores estão extrapolando das suas funções. Então, aqui, eu falo tanto de ativismo judicial, né, que é o poder judiciário extrapolando de suas funções. Nós estamos vendo aqui o poder executivo também, por meio de prefeitos e governadores, que estão extrapolando de suas funções. Então, nós temos a disciplina, inclusive, de quais são os serviços essenciais que deverão permanecer em pleno funcionamento durante o período de restrição sanitária. E o artigo 3º, parágrafo 9º dessa lei estabelece que quem dispõe sobre esses serviços essenciais é o presidente da República. Então, é ele que decide quais são os serviços considerados essenciais e quais não são. Só que nesse ponto em especial, em 15 de abril de 2020, o STF estendeu esta competência, tá? A lei está falando uma coisa, o STF foi lá, pegou esse trecho da lei e estendeu essa competência de disciplinar os serviços essenciais aos gestores locais. Então, a lei que foi promulgada de um jeito, ela já sofreu uma modificação por parte de uma decisão judicial do STF. E veja o que vai acontecer na prática. O Brasil tem mais de 5.000 municípios, correto? O Brasil tem mais de 5.000 municípios. Imagina só cada prefeito de cada um desses mais de 5.000 municípios estabelecendo quais são os serviços essenciais, ou seja, o que vai acontecer? O município X vai ter academia, vai ter salão de beleza, vai ter um monte de coisa funcionando, e o município Y, ali a 10 quilômetros do município X, vai estar com tudo fechado. Olha a situação de insegurança jurídica e de instabilidade institucional que é capaz de... que uma decisão desse teor é capaz de causar. Então, isso na prática é muito ruim para todos nós,
não vou, assim, entrar no mérito se a decisão é correta ou não, mas eu vou, juridicamente, eu estou apenas expondo que o que na prática vai acontecer. Na prática vai existir um problema entre municípios, principalmente entre municípios próximos, em que cada um vai funcionar diferentemente. Então, isso causa uma insegurança jurídica e uma instabilidade institucional, né, nos mais de 5 mil municípios brasileiros. Bom, em relação às consequências penais, a portaria interministerial número 5 fala expressamente que o sujeito deve ser comunicado. Então, esse sujeito que é comunicado, que ele está doente, é comunicado, esse sim, ele pode ser um sujeito ativo de crimes contra a saúde pública. Nós não. Então, eu entendo que todas essas restrições, proibição de andar na rua, proibição de andar na praia, esse tipo de coisa só poderia ser implementado por meio do estado de sítio, que é de competência do presidente da República e valeria para todo o território nacional. Então, a descentralização desse tipo de decisão tem o poder de causar um problema institucional muito sério. Em relação à interceptação de dados celulares, né? Eu não vou mencionar expressamente casos concretos, mas vou abordar a questão da inviolabilidade do sigilo das comunicações de dados que está previsto no artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal. A Constituição fala que são invioláveis, é inviolável o sigilo das comunicações de dados, e só pode ser levantado esse sigilo por ordem judicial, tá? Então, não é possível um determinado chefe de poder, né, ou um prefeito, ou um governador, ou um presidente da República, lançar essa interceptação de dados com ainda que seja por uma finalidade supostamente nobre, de fiscalizar, monitorar aglomerações e tudo mais. Isso só pode ser feito por meio de decisão judicial. E o próprio Código Penal prevê o crime de violação de dados, previsto no artigo 154A do Código Penal, detenção de 3 meses ao ano, mais multa. Então, tudo isso já é previsto na nossa legislação. Não é possível fazer esse tipo de coisa sem incorrer nesse delito do 154A. Isso só é possível de ser feito com a devida autorização judicial. Isso lembra também a questão das tornozeleiras eletrônicas. Toda tornozeleira eletrônica, o sujeito que comete o crime, está no regime semiaberto, e ganha uma tornozeleira, ele ganha essa tornozeleira, ele é monitorado, certo? Ele é monitorado, e para ele ser monitorado, que é uma questão grave em relação às suas liberdades, ele ser monitorado, isso só pode ser feito mediante uma decisão do juiz, uma decisão judicial. Então, tornozeleira eletrônica é uma limitação da liberdade do sujeito e só pode ser feita por decisão judicial. Então, eu comparo essa situação da tornozeleira eletrônica aos celulares de milhões de pessoas, né? Como se cada um tivesse ali com uma tornozeleira eletrônica sendo monitorada, tá? Só pode ser feito por decisão judicial. Um outro aspecto muito, muito importante dessa questão do Covid, um aspecto legal, é o que consta no artigo 4º dessa lei, da lei da quarentena. Esse artigo 4º fala da dispensa de licitação. Isso é uma coisa muito grave, porque esse artigo 4º fala o seguinte, que haverá dispensa de licitação enquanto durar a emergência de saúde pública. Então, pense o seguinte, tá? Isso está no parágrafo 1º do artigo 4º da lei. Então, pense o seguinte, se um determinado administrador público em um desses 5 mil municípios do Brasil, ou em um dos estados da federação, não estiver bem intencionado, e isso evidentemente pode acontecer, ele certamente não terá nenhum interesse em fazer cessar o período de emergência, porque a dispensa de licitação ela vai permanecer enquanto durar o período de emergência. Então, sempre vai haver um lobby de
determinadas pessoas mal intencionadas, para que essa quarentena ela se estenda, porque com isso dá margem à dispensa de licitação e ilícitos poderão ocorrer com essas dispensas. A gente sabe muito bem que quando há dispensa de licitação, a chance de incorrer no ilícito e isso não ser facilmente diagnosticado, isso é muito grande. Então, isso dá margem a maus administradores continuarem praticando ilícitos por meio de licitações fraudulentas. Isso é muito grave. Então, o período de duração dessa quarentena é necessário que haja um esforço de todos para que isso seja diminuído o mais rápido possível. Lembrando que esse ano é ano de eleições municipais. Então, eventualmente, um administrador mal intencionado poderá se utilizar dessas dispensas de licitação para obter algum benefício para a utilização em eleições municipais. Então, tudo isso está interligado e a população deve ficar de olho e cobrar para que medidas sejam tomadas para redução desse prazo de emergência da quarentena. Tá certo? Enfim, acho que, não sei se eu já extrapolei meu tempo, eu vou terminar aqui as minhas considerações falando rapidamente sobre algo que diz respeito mais ao material de estudo da FUNAG, que lida com a questão da política externa, e também em matéria de competência para a política externa. Eu li recentemente um artigo chamado A Reconstrução da Política Externa Brasileira. Foi um artigo escrito por mais de um autor. Eu fiz um apontamento aqui. Foi um artigo escrito por Fernando Henrique Cardoso, Aloysio Nunes Ferreira, Celso Amorim, Celso Laffer, Francisco Rezec, José Serra, Rubens Recupero e Hussein Kalu. E esse artigo, ele faz uma crítica à política externa brasileira, criticam em vários aspectos, inclusive dizendo que o Brasil estaria atacando a Organização Mundial de Saúde. E fala uma coisa que eu considerei muito preocupante, que eu destaquei para trazer aqui nesse seminário. Tem um parágrafo que eles falam o seguinte, que nessa reconstrução é preciso, eles dizem que deve haver uma reconstrução da política externa. Então, nessa reconstrução da política externa, é preciso que o Judiciário, guardião da Constituição, e o Congresso Nacional, representante da vontade do povo, cumpra o papel que lhes cabe no controle da constitucionalidade das ações diplomáticas. Então, perceba que o seguinte, foi um artigo escrito por personalidades que ocupam ou ocuparam cargos relevantes no Brasil, que clama para que o Poder Judiciário se intrometa na política externa do Brasil. Então, isso recai automaticamente naquele velho problema que eu falei aí no seminário do globalismo ano passado, o velho problema do ativismo judicial. Então, nós vemos aqui grandes autoridades ou ex-autoridades clamando claramente, esse artigo foi publicado em vários veículos, clamando expressamente para que haja ativismo judicial em matéria de política externa. Então, eu lembro aqui que o artigo 84 da Constituição da República fala claramente que compete privativamente ao presidente da República manter relações com os estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos, celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Então, essa questão de política externa, como eu passei aqui o tempo todo falando de competências, eu deixo claro também que a competência para o estabelecimento dessas políticas externas compete privativamente ao presidente da República e não cabe, né, ao contrário do que disse esse artigo, ao contrário da opinião que foi exposta nesse artigo, não cabe ao Poder Judiciário praticar ativismo judicial para se imiscuir em matéria de política internacional.